Amados irmãos e irmãs, ouvintes da Cacó FM, Bicare Web Rádio, internautas, queridos noivos e noivas que hoje iniciam esse itinerário de preparação para a vida matrimonial. Sim, mesmo aqueles que já convivem, que já moram juntos, que até já têm filhos, para a igreja vocês são solteiros, mas hoje, quando inicio esse caminho, a igreja os chama de noivos. São todos noivos, porque para a igreja só estão casados quando recebe-se em sacramento do matrimônio. Então você pode olhar para o seu noivo, ser meu noivo, minha noiva. Você escolheu a melhor parte. Diz para ele aí, vai. Fala, você escolheu a melhor parte. Essa é a melhor parte. E isso não lhe será tirado. Porque, amados irmãos e irmãs, o que é que nós ouvimos hoje na palavra de Deus? No livro do Deuteronômio, Moisés fala ao povo dizendo: ouve a voz do Senhor teu Deus e observa todos os seus mandamentos e preceitos que estão escritos nesta lei. E vem agora um destaque destes mandamentos: converte-te para o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. É o próprio Senhor que pede ao povo de Israel e pede a todos nós que façamos esta experiência de conversão de coração e alma, ou seja, devemos nos converter por inteiro. A conversão deve ser plena em nossa vida. Nós não podemos apenas ser aqueles que acreditam em Deus e que reza de manhã, meio-dia e de noite e que vem à missa aos domingos. O que a palavra de Deus nos pede hoje é que nós sejamos verdadeiramente convertidos ao Senhor de coração e alma, ou seja, o centro da pessoa é o coração, e Deus quer o nosso coração para Ele, e não só o nosso coração, mas Ele quer toda a nossa vida. Por isso aquele mestre da lei, conhecedor das Sagradas Escrituras, se aproxima de Jesus e pergunta: mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus, sabendo que ele conhecia as Sagradas Escrituras, Jesus, sabendo que ele era conhecedor dos ensinamentos divinos, Jesus devolve para ele a pergunta e diz: o que está escrito na lei? Como se lê? E o mestre da lei responde com bastante propriedade, com conhecimento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. O mestre da lei sabia, conhecia um ensinamento de Deus, e o que Deus pedia, e o que Deus pede a nós: amar ao Senhor Deus de todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com toda a inteligência, e também amar o próximo como a si mesmo. Mas aquele mestre da lei, ele não se conteve e não se convenceu, continua a indagar Jesus. E a pergunta é: e quem é o meu próximo?
Essa é uma pergunta que nós também devemos fazer todos os dias. Os israelitas viviam o que eles chamam de religião pura. Os samaritanos, os pagãos, os cobradores de impostos, os pecadores, todos esses não eram considerados seus próximos. Por isso, quando ele pergunta: e quem é o meu próximo? Jesus não diz logo, seu próximo é, mas Jesus conta uma história. E nesta história está presente um sacerdote e um levita, dois religiosos, e também um samaritano, que é o pecador, que é aquele que está fora da experiência de fé dos israelitas. E nessa história, um homem é surpreendido em assalto, levam-lhe tudo e ele é deixado quase morto na beira do caminho. O sacerdote, indo para o templo, viu o homem agonizando naquela situação, deu meia volta e seguiu adiante. O levita fez a mesma coisa, mas o samaritano, quando viu, se aproximou e cuidou daquele homem. E Jesus faz questão de dizer que ele não só cuidou, aproximou-se dele, fez curativo, derramou óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. Existe uma justificativa para que o sacerdote e o levita não se aproximassem daquele homem. Na perspectiva judaica, quem tocava em sangue se tornava impuro. Por isso, o sacerdote indo para o templo, se ele parasse e tocasse naquele homem, não podia entrar no templo. Ou seja, ele usou de uma prerrogativa, uma justificativa, para não fazer a caridade. O levita do mesmo modo, porque eles estavam indo para o templo. Por isso eles não fizeram esse gesto. Já o samaritano, considerado impuro pecador, fez o contrário. Não só tocou nas feridas, fez os curativos, cuidou daquele homem, colocou-o no seu próprio animal. Ou seja, ele se envolveu totalmente com aquele que estava à beira do caminho, agonizando, ferido. Ele teve compaixão, agiu com misericórdia, cuidou daquele homem. E Jesus, então, no finalzinho dessa história, mais uma vez, volta a pergunta para o mestre da lei e disse: na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Por que que o mestre da lei não disse o samaritano? Porque eles não admitiam, não aceitavam os samaritanos, porque eram indignos, eram pecadores, eram miseráveis, e nem na história que Jesus contou, ele reconheceu que foi justamente o samaritano que deu um belíssimo testemunho de amor, de misericórdia, de cuidado. E o que Jesus então volta para ele e disse: vai e faz a mesma coisa. Qual foi a pergunta que esse mestre da lei fez a Jesus no início? Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Todo este evangelho,
ele ensina os passos para que nós alcancemos a vida eterna. Primeiro, amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com toda a força e com toda a inteligência, e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, primeiro amar a Deus. E o que era amar a Deus? Caríssimos irmãos e irmãs, nós já ouvimos isso na primeira leitura, nós já ouvimos isso no Evangelho, e nós também ouvimos na carta de São Paulo aos Colossenses, quando nos disse: tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe ante todas as coisas, e todas têm nele a sua consistência. Ele é a cabeça da igreja, ele é a cabeça do corpo, isto é, a igreja. São Paulo também nos diz que, para que nós possamos viver, nós só vivemos plenamente se estivermos em Cristo. Ele existe em todas as coisas e todos têm nele a sua consistência. A nossa consistência, a nossa existência, ela tem sentido se estivermos em plena comunhão com Deus. E essa comunhão se dá por meio do seu Filho Jesus, que veio ao mundo anunciar o reino de Deus e nos mostrar o caminho da nossa salvação. Por isso, conversão de coração e alma, com força, com inteligência. E a outra ação, ou a outra atitude, ou outro ponto, para que nós possamos receber como herança a vida eterna, é um amor sem limite para com os irmãos. Eu preciso exercitar esse amor ao próximo. Por isso a pergunta é: quem é o meu próximo? Já se perguntaram alguma vez quem é o seu próximo? Porque, amados irmãos e irmãs, todos são próximos de nós, principalmente aqueles que precisam do nosso cuidado, da nossa generosidade, do nosso tempo. Então, voltando para vocês que são noivos, estão se preparando para a vida matrimonial, todos os gestos de amor a Deus nos colocam nesse caminho de conversão. E quando vocês decidiram este caminho de preparação para a vida matrimonial, é um gesto concreto de que vocês amam a Deus, de que vocês querem ser fiéis a Ele. Agora, de que maneira isso se dá? Por meio da vocação que Deus já suscitou em vossos corações, que é a vida matrimonial. Então, tudo isso converge para fortalecer o nosso caminho de conversão e nos aproximar de Deus. Deus se alegra com a atitude de vocês hoje, porque após o matrimônio, após o casamento, vocês não só receberão a bênção sacramental, mas serão convidados a participar do banquete eucarístico, a participar deste pão que desceu do céu e que nos alimenta para a vida eterna. Eu me alegro demais quando eu celebro, assisto os matrimônios, porque eu vejo nesses jovens, nessas pessoas que estão buscando o matrimônio, uma sede de Deus, uma vontade de estar mais unido ao Senhor. E nós sabemos, caríssimos irmãos e irmãs, que estamos unidos ao Senhor na oração, na vivência da comunidade, mas o catecismo nos ensina, e o magistério da igreja fortalece esse ensinamento, dizendo-nos que quando nós comungamos, quando nós recebemos a Eucaristia, que é o corpo e o sangue de Cristo, nós nos tornamos mais unidos a Cristo. Então,
um fruto da Eucaristia é essa união perfeita com Cristo. Por isso, todos nós devemos desejar e buscar urgentemente alcançar essa graça de estarmos unidos a Cristo, porque unidos a Cristo, nós estamos fortalecidos nesse mundo. E quando nós buscamos estar unidos a Cristo na Eucaristia, vem um outro fruto que nos fortalece contra o pecado. Nos tira desse caminho do pecado. Quando você tem consciência da graça da Eucaristia, você é fortalecido contra esse pecado. Contra os pecados. E nós sabemos que na vida a dois, na vida matrimonial, existe muitas tentações. Existem muitas realidades que querem tirar dessa fidelidade à vida matrimonial. Tem mulheres que ficam angustiadas quando não vê o seu esposo na fila de comunhão. Começa a pensar um bocado de coisa, está me traindo. O primeiro pecado é esse, está me traindo porque não está comungando. Nós sabemos, caríssimos irmãos e irmãs, que todo pecado grave nos tira da fila da comunhão. Todo pecado grave nos tira da fila da comunhão. E é necessário a confissão para voltar à fila da comunhão. E por isso, então, a Eucaristia é este alimento que nos sustenta e nos fortalece contra todo tipo de pecado. Por isso, um casal que vive a sua vida eucarística é um casal que constantemente conta com a força de Deus para combater esses males que muitas vezes querem destruir a sua família. Por isso não pode se distanciar de Deus, não pode se distanciar da igreja, não pode se distanciar da palavra, mas não só conhecer a palavra como mestre da lei, mas colocar em prática a palavra de Deus. É isso o que a liturgia de hoje nos chama a atenção. O mestre da lei conhecia a palavra, mas ele não colocava em prática, sobretudo no quesito amar o próximo, estar com o próximo, cuidar dos irmãos. Nós também já conhecemos um pouquinho da palavra, mas para além do conhecimento, é preciso que exista a prática. Preciso colocar em prática. E vocês hoje estão iniciando então esse caminho para a vida matrimonial, porque desejam, e isso me alegra muito, desejam colocar em prática os ensinamentos do Senhor. E isso ninguém vos tirará. A felicidade que vai invadir os vossos corações, porque tudo isso que vocês começam a fazer agora vai aumentando um no outro a confiança. Porque quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós nos tornamos homens e mulheres verdadeiramente que pautam a vida na verdade, na justiça, na caridade. Então, quanto mais estivermos em comunhão com Deus, mais os cônjuges conquistam um outro por meio desta sua autoconfiança que se deposita. Por isso, amados irmãos e irmãs, o sacramento do matrimônio é essa realidade que existe na igreja para unir os cônjuges, e esses cônjuges têm a missão, por meio desta união, de a cada dia cuidar da salvação um dos outros. E nós sabemos que a palavra salvação se traduz por felicidade. Cuidar da felicidade do seu esposo, cuidar da felicidade da sua esposa e preparar os dois para um dia alcançar essa vida eterna, essa felicidade em plenitude. Por isso, que Deus confirme o propósito de vocês hoje, que Deus fortaleça, abra os vossos corações, os vossos ouvidos para escutar tudo o que irão aprender e colocar em prática, e fazer da vida de vocês um exercício diário de escuta e prática da palavra de Deus. Pois, amados irmãos e irmãs,
Sem Deus, nós não somos nada. Por isso, São Paulo, hoje, exorta a todos nós e nos convida a compreendermos que a nossa consistência, a nossa existência, ela está em Jesus. Ela está no Senhor. Fora do Senhor não existe salvação, não existe alegria, não existe força. É em Cristo que nós conseguimos vencer as batalhas diárias, e é em Cristo que nós nos tornamos verdadeiramente homens e mulheres que respondem a Deus por meio da vocação que Ele nos chamou. Por isso, busquemos nos converter de coração e nos converter verdadeiramente nas nossas ações, nas nossas atitudes. E um sinal de que nós somos convertidos é que nós nos tornemos nesse mundo pessoas boas, que faz o bem, que deseja o bem, que perdoa, que cuida, que zela. E um outro sinal que está presente em quem é de Deus é a alegria, mesmo diante das dificuldades que a vida nos impõe. Nós somos alegres porque nós temos a certeza da salvação. Por isso devemos viver uma vida mais leve, uma vida mais suave, uma vida mais comprometida com essas realidades que traz para o nosso coração a alegria verdadeira, e não essas realidades que passam e no outro dia está todo mundo triste, todo mundo angustiado. Precisamos buscar o Senhor enquanto há tempo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da